Olha ela. E aí, Tudo Lúcio, bem, tudo Flavinha? bem? Tudo tranquilo. Tá dando pra me ouvir direito? Tá sim. Consegue me ouvir? Aham. Show. A Mica tá aí. A Mica, uma vez eu fui marcar uma live com ela, ela falou, professor, tem que olhar na minha agenda, Ah, a porque Mica tá é muito. importante. Ela é concorrida. Ela tá aqui do meu lado, essa palhaça. Ah, é? Então, Ela retiro o tá que eu aqui, ó. falei, senão ela vai querer vir. Ô, Mica, coração pra você. Flavinha, é, eu tô voltando a fazer as lives, né? Eu quero voltar a fazer por rotina. Aham. E eu achei bem interessante conversar contigo por causa de um acontecimento recente aí da tua vida, né? Que é a tão sonhada faixa preta. Mas Uhum. antes de falar dela, eu queria que você falasse como é que você começou no jiu-jitsu? Cara, então, eu comecei primeiro no judô, porque o judô era a minha educação física da escola. Aí a gente tinha que fazer. Aí o meu sensei de judô achou que eu levava jeito, etc, me chamou para equipe de competição. Aí eu comecei a ir no horário sem ser o da aula. Comecei no judô, fiquei quase acho que um ano no judô. E o treino de jiu-jitsu era uma hora antes do de judô. E eu chegava cedo, às vezes que eu saía da aula e ia direto pro treino. E eu ficava vendo aquele pessoal rolando no chão, eu achava muito feio, na verdade, no início. Mas aí teve um dia que eu cheguei, eu tava perdendo peso para lutar judô, que no judô eu lutava até 44 quilos. E aí me chamaram para fazer uma parte de chão antes da minha aula de judô. Aí eu gostei e comecei a ir mais para aula de jiu-jitsu do que de judô. Meu sensei ficou muito bravo comigo nessa época. Onde era o colégio? Qual era o professor? Eu estudava no Instituto de Tecnologia do Pará, é o IF. Acho que tem aqui também, Cefet, eu acho o nome, talvez. E meu professor era o Alan Saraiva, de judô, que dá aula até hoje. Ah, eu não conheço, pensei que era no Rio, mas o judô tem uma boa base de escola, né? Sim, sim. E aí você escolheu o jiu-jitsu, né? Assim, abre aspas. Dificilmente um judoca gosta do jiu-jitsu de cara, assim, né? Pra, Uhum. pra quem faz judô é meio impactante ali, mas vocês pegaram uma fase boa ainda do jiu-jitsu. Na minha época, o jiu-jiteiro só andava com o kimono sujo, era brigão de rua, mas graças a Deus mudou. E você, na sua caminhada, e treinou, já tinha essa questão da competição do judô, mas em que momento você falou assim, pô, eu quero ser atleta de jiu-jitsu e eu acho que dá para viver disso? Tá, então, vamos lá. Eu já competia judô, né, nos campeonatos lá do Pará. E aí eu acho que fazia 3 semanas que eu tava treinando jiu-jitsu e todo mundo ia lutar na competição lá, né? Aí eu falei, eu vou também. Eu era faixa branca, né, maluca. Aí eu fui, só sabia da queda, fazer o ultimato e triângulo, e funcionou. Aí eu gostei e continuei. Mas eu acho que quando eu me dei conta, assim, que eu poderia viver disso e poderia ser uma profissão, foi a primeira vez que eu vim para cá lutar jiu-jitsu, que eu vim lutar, acho que foi o brasileiro de 2014, foi isso. Eu fui para São Paulo, na época a escola técnica que pagou a minha passagem, pagou tudo. Eu era faixa azul na época, eu lutei bem, ganhei acho que 2 lutas, perdi na terceira. E foi tipo assim, o meu mundo expandiu. Se hoje eu vim pra cá estudar, treinar e tudo, foi por causa dessa primeira viagem. A gente entende a dimensão que o jiu-jitsu tem, onde você pode chegar com ele, as pessoas que você pode conhecer. Muito, a sua cabeça abre muito. Foi a partir desse momento que eu comecei a cogitar viver do jiu-jitsu. E, assim, no geral, pro, é, ainda é um ambiente muito masculino, né? Uhum. E as meninas ainda têm algumas dificuldades, mas graças a Deus está melhorando. Uhum. E qual a dificuldade que você encontrou? Que você chegou a pensar assim, cara, será que é isso que eu quero para mim? Eu acho que a maior parte da dificuldade não foi nem nessa questão de ter mais garotos. Eu acho que foi quando eu comecei a ter que viajar para competir, principalmente porque as passagens lá do Pará para cá são muito caras. Hoje em dia, acho que tá R$ 2.000 para ir para voltar. E, tipo, corrigindo para o dinheiro da época, também era bastante dinheiro, era quase R$ 1.000 na época. Então, quando eu comecei a costar, foi essa questão da falta de apoio. Aqui no Rio já tem bem mais do que lá no Pará, mas
Lá é pior ainda. Aqui já é ruim e lá é pior. Aí você fica, tipo assim, você tem que arrumar dinheiro para pagar a inscrição, tem que arrumar dinheiro para pagar as viagens, kimono, alimentação, suplementação, tudo isso. E, querendo ou não, o jiu-jitsu principalmente o feminino, você só passa a ter um reconhecimento e talvez um retorno financeiro a partir da faixa marrom, faixa preta. Então, todos esses anos das faixas coloridas, você está investindo em você, na sua carreira. O Júlio costuma brincar muito que as faixas coloridas é como uma faculdade, né? Você está se formando para trabalhar com jiu-jitsu. Então, nesse período inicial, é isso. Às vezes você quer sair final de semana, você pega o dinheiro que você ia sair para pagar um campeonato. Seus amigos estão fazendo várias coisas. Tipo, na época eu estava no ensino médio, meus amigos saíam, iam para festa, essas coisas, eu tinha que treinar, então eu não ia, ou então eu tinha que guardar um dinheiro para poder viajar. A minha mãe ficava maluca comigo por causa dessas coisas, mas é basicamente isso. Essa questão do apoio, eu acho que é o que mais pesa na vida assim, do atleta. É uma fase e, assim, acho que 5% vai ir até o Sobreviver. final, né? Isso. Infelizmente, mas também, assim, a gente tem que bater palma pros que ficam, né? Uhum. Que é dureza. Hoje você faz parte de uma das maiores equipes femininas do mundo, né? Uhum. A Como é que é maior, tá? treinar a maior? Eu quis ser meio política aqui. E como é que é treinar todo dia com as meninas aí, em relação ao calor, que o treino, não sei, que é muito, muito forte de vocês. Como é que é isso aí? Cara, então, quando eu comecei a treinar aqui, eu já era faixa roxa, né? Tava voltando a competir, que eu tive um hiato aí, assim, na minha vida, de uns quase 5 anos. Treinar aqui eu acho que, tirando a parte, excluindo, assim, por um momento a parte técnica e de treino, que é muito forte, muito puxado, eu acho que o que é mais importante de você treinar, assim, com essas meninas é a questão do exemplo. Eu falo, quando eu comecei a treinar aqui, eu não fazia preparação, eu não me alimentava tão bem, eu não fazia posição. E você tem todo dia do seu lado meninas que foram campeãs mundiais, campeãs brasileiras, algumas meninas que já estão na preta, já estão vivendo só de jiu-jitsu. Então você consegue ver pelo exemplo o que você precisa fazer para você chegar lá. Eu acho que isso é mais importante do que os treinos em si, que também são muito fortes e muito importantes. Tipo, um treino normal aqui, você olha para o lado, você tem 3, 4, 5 campeões mundiais. Então, isso te puxa, faz você querer. Porque você não quer ficar apanhando, não quer ficar para trás, então você acaba indo corrigindo as coisas, dentro e fora do tatame, nos dois sentidos. Você tocou no assunto que eu normalmente, quando. Eu gosto muito de falar final de aula, né? Meus alunos sofrem comigo. Mas uma das coisas que eu falo a gente tem que estar perto de pessoas que conquistaram aquilo que a gente quer conquistar. Uhum. Isso tem uma diferença muito grande, porque essas pessoas impulsionam a gente, né? Quando a gente realmente quer. Isso. E ali realmente é um ambiente que tem muitas meninas, né? No geral, o grupo é um grupo muito forte. E as meninas ali, como você falou, viajam o mundo, estão nas maiores competições, são exemplos para todo mundo, tá? Aí vocês podem ter certeza que para a gente também, né? A gente admira muito o que vocês conquistaram. Isso é muito bom. Dizem, né, as más línguas, que é melhor treinar com os meninos lá do que com as meninas, porque as meninas dão cabeçada, tacam na parede. Isso daí é calúnia. É fake news. É fake news. As meninas são tranquilas. Depende do dia. Quando eu vejo umas meninas postando que tá com o supercílio aberto, boca rasgada, os meninos saem tudo impecável, né? Rostinho bonito, as meninas toda quebrada. Eu não faço parte dessas meninas aí. Como que é a sua rotina hoje? Sua rotina de geral, estudo, treino, como é que é uma vida de atleta da Flavinha? Então, a minha rotina hoje é uma rotina meio adaptativa. Eu não tenho uma rotina certa, todo dia é a mesma rotina, porque os meus horários de aula variam, mas eu treino normalmente 2 ou 3 vezes no dia, depende do dia da semana. Quando eu treino de manhã, eu faço posição, depois porrada, e se for o dia da preparação, eu faço preparação, se não é só esses 2 treinos.
E quando eu treino de noite, a mesma coisa, só que a parte da tarde, parte da noite. Aí eu fico mesclando, é bem cansativo, mas se você tiver disciplina e um planejamento bom, dá para administrar bem. Show. Você hoje tem que tipo de profissional na sua caminhada junto contigo? Tem a preparação física, tem nutrição, tem outra... Então, eu acho que eu tenho os 4 que me acompanham mais, que é preparação, a parte técnica de chão, a parte técnica em pé e nutricionista. Falta alguns aí para fechar o time, mas eu já tenho acompanhamento e direcionamento bem maior do que eu tinha antes. E eu já sei, tipo, domingo eu já sei tudo que eu vou fazer, de segunda a sábado. E eu acho que isso facilita muito, porque você tentar fazer as coisas sozinho, até você descobrir o que você tem que fazer, o que é certo, o que funciona, o que não funciona, você vai perder muito tempo. E às vezes esse é um tempo que você não pode perder, principalmente no meu caso, que a minha rotina é muito, muito apertada. Pô, muito legal você falar uma coisa aí muito importante. Perder tempo. Às vezes as pessoas falam comigo, assim, muito, principalmente as pessoas mais velhas, né? Que às vezes falam assim, mas a minha vida é toda corrida e tal. Ela fala assim, quanto menos tempo você tiver, ou quanto mais for atribulada a tua vida, menos chance você tem de erro. Então, assim, é melhor você ter pessoas organizando a sua vida. E no caso de um atleta, isso é super, assim, aumenta 1000 vezes, porque você tem um sonho, você não brinca com o teu sonho, né? Isso. E esse sonho tem uma validade, ele tem um tempo. Você quer ser campeão mundial faixa preta adulta. Então ele tem um tempo. Assim, você já deve ter projetado isso, já se imaginou no pódio do Mundial, campeã? Todo dia. Quem faz muito isso, não vou puxar muito o saco dela aqui, mas quem me ensinou isso foi a Mica. Todas as vezes que a gente ia lutar campeonato grande, ela chega a dar até uma coisa assim, ela falava pra mim que antes dela entrar pra lutar, ela já se imaginava recebendo a medalha, quem ia estar do lado dela e como que ia ser. Ela já sabia quem ia estar em cada lado do pódio, já imaginava ela baixando a cabeça e aquela mulher que distribui a medalha entregando a medalha. E a gente pensa que às vezes isso é bobagem, é coisa de, sei lá, positivismo barato, mas não é. Tipo, a nossa cabeça tem um poder muito grande, então quando você passa a acreditar que você vai estar naquele lugar, você passa a ter atitudes que vão te colocar lá, querendo ou não, no dia a dia, no campeonato e em todo o resto. Muito, muito bom. Quem sabe onde vai chegar, talvez não chegue, mas quem não sabe, nunca vai chegar. Exatamente. E isso é bem legal. Eu gosto dessa ideia, falo para meus alunos, eu gosto de... tudo que acontece na vida aconteceu primeiro na mente. Então, a mente a gente controla. A vida, nem tudo a gente controla. Então, assim, quando tudo sai do controle, controle o que puder. Então, sua mente é o que você pode colocar todo dia. Então, se visualize mesmo, recebendo a medalha, sente o peso da medalha no pescoço. A medalha é buquê, que no Mundial tem um buquê. É verdade. E é um buquê que não se joga, né? E esse você vai guardar. Claro. Enquadrar. E quais títulos que você tem hoje dentro do jiu-jitsu? Assim? Cara, eu já ganhei acho que 3 AJP. Acho que eu já ganhei também 5 Open. Sul-Americano. Ganhei o Sul-Americano agora, já fiquei em terceiro no Brasileiro, já fiquei 2 vezes segundo no Sul-Americano, antes de ganhar esse. Acho que são esses aí os principais, assim, de campeonatos da JP e da CBJJ. Então você ficou em segundo nas faixas anteriores, né? Eu fiquei uma vez em 2014, de faixa azul, que é quando eu ainda morava no Pará. Fiquei ano passado também de faixa marrom, perdi na final, e esse ano ganhei de faixa marrom. Ótimo, tá subindo. Graças a Deus. E quais os títulos que você quer buscar? Então, acho que eu tenho planos médio, curto e longo prazo. A curto prazo, eu tô no camp, né? Já iniciei, já até conversei com você, com o meu Nutri e tal. Em janeiro vai ter o AJP de equipes, que é o time feminino se classificou, né? Em agosto. Então a gente deve lutar na primeira quinzena de janeiro. Esse é um título que eu quero muito. Eu e as meninas, né? Estamos treinando para isso. E final de janeiro eu vou lutar o europeu. Vai ser meu primeiro campeonato de grande slam, né? De faixa preta.
tô descendo pra galo pra lutar, tá sendo meio difícil. E eu quero muito esse título também, muito, muito mesmo. Tô fazendo de tudo pra chegar o melhor possível nesse peso. Nunca mais lutei nesse peso, a última vez foi em 2014 que eu lutava de galo, na CBJJ, e esse é um título que eu quero muito. Aí a médio prazo tem o brasileiro e o mundial. Vou me preparar, vou fazer o camp muito grande, mas eu acho que eles são mais esses campeonatos a longo prazo, de 2, 3 anos. Mas não que eu não vá fazer de tudo para que eles já saiam ano que vem, mas eu tenho consciência de que é um processo. Só mandar um abraço aqui para Belém do Pará que pediram aqui. Um abraço para Belém do Pará. Tem gente do Pará aqui. Oi, viu? Tô vendo. Você já fazia alguma coisa de atividade física antes da gente começar o nosso trabalho? Como é que era? Cara, então, quem eu via muito fazendo preparação foi a Júlia, primeiramente, logo quando eu vim treinar aqui, a Júlia Alves. Todo mundo sabe como é o físico dela, né? Aí ela ficava meio que me falando que eu tinha que fazer preparação, Aí eu comecei a fazer, só que eu fui numa academia normal e eu comecei a fazer com personal normal. Só que tem um problema muito grande, porque eles montam pra você, não adianta você falar, eu não posso falar no geral, mas a vivência deles é de academia pra estética, né? Pra você desenvolver seu corpo, emagrecer, ganhar massa, alguma coisa assim. E nós, atletas, na maioria das vezes a gente não quer ganhar nem perder massa. A gente quer ficar na nossa categoria ali, quietinhos. E também a gente não quer um treino que se sobreponha ao nosso treino principal, que é o treino de jiu-jitsu. Então ele fez uma planilha para mim na época, que era 5 vezes na semana. Era um treino muito desgastante para mim. E acabava que eu chegava no treino de jiu-jitsu, tinha uns dias que eu não conseguia fazer guarda. E aí eu fiquei por muito tempo com esse treino. Depois de um tempo, nosso corpo vai se adaptando, né? Mas não era tão eficiente. Eu achava que eu perdia muito tempo na preparação, que eu podia estar fazendo outras coisas e menos tempo no jiu-jitsu. Então, não era eficiente, eu não senti meu gás melhorar tanto. Senti um pouco que eu perdi mobilidade. A força aumentou, realmente, mas eu senti um pouco que eu perdi um pouco de mobilidade. Tinha essa questão de eu chegar muito cansada nos treinos de jiu-jitsu. Então, não foi muito eficiente, por assim dizer. Essa parte e assim, a pessoa na verdade está tentando acertar, né? E existe uma lógica dos treinamentos do mercado normal, que é fitness, pega hipertrofia, emagrecimento, tem a galera do fisiculturismo e funciona muito para eles. Por exemplo, força é uma coisa bem engraçada. O treino de força deles funciona para eles. Quando vai para a gente, ajuda, mas chega um momento que não ajuda mais, né? Sem contar o desgaste pro treino, que é horrível, né? Sim, sim. E eram os treinos muito demorados. Era muitos, por exemplo, bíceps e ombro. Era tipo treinos isolados, não eram treinos que forçavam um conjunto de músculos. Não sei se estou falando certo. Então, por exemplo, tem um dia que eu treinava bíceps e ombro e depois eu ia pro judô e eu ficava, parecia que meu braço ia cair. Era péssimo. Aí é uma coisa que não acontece mais hoje em dia. Eles têm uma coisa, às vezes se separa o treino, né? ABC, ABCD, e às vezes isola muito a musculatura. A gente até isola, mas não é sempre, né? Na maioria das vezes eu evito por causa do treino, senão a pessoa não consegue treinar. E de repente vai tomar uma chave, um armlock, alguma coisa, com a musculatura cansada pode arrebentar a musculatura, né? Porque pega, a gente vai falar da mica toda hora, né? Que ela faz. Pega uma mica da vida cheia de ódio no coração, vai no teu braço, né? E aí tu tá com o braço cansado, olha o problema. Sim. Isso acontecia direto. E depois que a gente começou, como é que você se sente? Como é que tem sido, né? Tirando os dias que você quer me xingar, né? Todo dia que eu vou malhar. Não, então, a principal diferença... Na época eu lembro que eu voltei, acho que no meio do ano passado eu voltei de Brusque, aí eu fiquei um dia na casa da Letícia Teixeira, e ela já fazia acompanhamento com você, e aí eu fui malhar com ela. Aí, em vez de fazer o meu treino, eu fiz o dela, e eu fiquei, cara, tô treinando tudo errado. Aí eu fiquei ainda um tempo sem fazendo o treino errado, aí no final do ano eu fiquei com você. Eu acho que a principal diferença é otimização de tempo, porque eu não tenho um tempo para malhar 5, 6 vezes na semana,
Então, hoje em dia eu malho 3 vezes, né, na academia, tirando a parte de mobilidade. E eu sinto que no início eu falei 3 vezes na semana, acho que não vai adiantar de nada. Eu confesso. Aí só que depois eu fui ficando mais forte, eu fui ficando mais definida, perdi ganhei massa magra, né? E o meu peso se manteve mais ou menos o mesmo. E a parte do gás, tipo, foi surreal, surreal, surreal mesmo. Na época eu tava em Belém e eu treinava só treino comercial, né? Tava fazendo a preparação, tava meio de férias. E depois eu ia pro treino comercial. E aí o treino comercial tem dia que é tipo 20 rolas e não tem mais nada, né? E eu ficava os 20 rolas lá no meio e me sentia de boa. Falei, meu Deus. Aí já foi o primeiro impacto grande que eu tive. E depois foi a questão de força. Quando eu comecei a lutar os campeonatos na minha categoria, eu sempre lutei de pluma, sempre, sempre. Acho que só o meu primeiro ano de adulto que eu lutei de galo, depois foi sempre pluma, que é 53,5 de kimono. E eu me sentia absurdamente forte em relação às meninas. E elas têm o mesmo peso, então isso não deveria acontecer normalmente. Então foi o segundo assim, impacto grande que eu tive, foi essa questão da competição. Eu não sentia... ignorando a parte de técnica, de momentos assim de briga, que você tem que brigar, tem que explodir, tem que soltar tudo, subir. Eu me sentia muito mais forte. Tipo, eu sentia que elas não conseguiam brigar de volta quando eu fazia força ou quando eu explodia de uma vez. Aí eu acho que esses foram os 2 pontos assim principais. Gás e força, nos momentos certos. E isso tá pegando. E a estética tá melhorando? Tá, isso aí é brinde, é brinde. Mas É, brinde. é importante, porque quando você começa. A maioria das pessoas, eu falo muito que se eu malhasse só por estética, eu não conseguiria, porque não ia ser o suficiente para mim ir malhar. Mas quem falar que não dá um estímulo a mais, vai estar mentindo. Todo mundo gosta de estar se olhar, se sentir bem, estar com o corpo bonito, conseguir ver seus músculos. Eu gosto. Então, isso é um incentivo a mais para quem quer. E é até uma coisa que quem faz jiu-jitsu, às vezes, quer isso e não está conseguindo na academia normal, e talvez uma preparação seja o mais adequado, porque vai ter o resultado estético, vai ajudar a melhorar no jogo e não vai prejudicar os treinos de jiu-jitsu. Duas coisas que é bem interessante. A questão de falar primeiro da estética. Às vezes a pessoa acha que se treinar a preparação física não vai ter mudança. Pelo contrário, porque tem dias que é tão estressante ali e acaba o corpo muda, né? Tanto, principalmente, acho que a definição, né, o desenho muscular começa a aparecer mais, a musculatura fica mais rígida, né, mais densa. E a outra coisa que você falou que é engraçado, que acho que de todos, assim, acho que o Tosco foi o que me marcou, porque quando a gente foi começar a preparação, eu falei assim pra ele malhava todo dia, né? Eu falei, cara, a primeira coisa que ele vai fazer é diminuir, às vezes, a musculação. Ele, mas eu gosto, eu quero ter um corpo. Eu falei assim, calma, faz o que eu tô falando, se não der resultado, depois a gente troca. Mas começa, porque quando você treina menos vezes na musculação, como o nosso foco é o jiu-jitsu, você consegue desempenhar melhor no jiu-jitsu. E aí a gente tem um fator que é muito importante. Você melhora no jiu-jitsu, e aí você fica mais empenhado para fazer a parte física, e aí quando você vai para a parte física, como são menos dias de grande intensidade, você dá o teu máximo, então aquele treino serve demais. Você aproveita 100% dele. E aí esse ciclo ele vai se alimentando e o corpo vai acompanhar, ele vai mudar. Mas normalmente as pessoas falam, poxa, tem certeza que tem que diminuir? Eu falei, vai comigo, vai devagar que você vai ver que lá na frente dá resultado. E eu achei bom, porque, para falar a verdade, eu não gosto. Até hoje em dia eu gosto um pouco mais, mas não é uma coisa assim que eu gosto tanto. O pessoal pensa até que eu sou viciada em academia, porque toda vez eu posto e tal, mas na verdade eu sou metódica. Tipo, se eu tenho aquele treino, eu vou e faço, mas eu não sou tão fã assim, de musculação. Então, quando diminuiu, eu achei até bom. Mas tem gente que começa a gostar do treino de musculação, né? Aí reclama um pouco quando diminui a carga. E hoje em dia, né, você de faixa preta, depois que você pegou a faixa preta, voltando para a faixa preta, mudou alguma coisa do seu pensamento em relação aos seus projetos? Alguma coisa assim, quando você pegou a faixa preta, você falou assim, cara, pô, isso aqui eu acho que é melhor eu seguir esse caminho, ou talvez esses caminhos aqui podem ser possíveis agora, tipo da aula, algo nesse nível?
Eu acho que o meu planejamento inicial na verdade, os meus objetivos não mudaram. Como atleta, os campeonatos que eu quero ganhar, as coisas que eu ainda quero realizar. Eu acho que o que mudou muito foram os caminhos até lá. Antigamente eu era muito teimosa em alguns aspectos, isso já me custou algumas coisas. Mais recentemente, por exemplo, na seletiva que eu falei que a gente vai lutar o Mundial, na seletiva eu estourei o peso. Qual foi a questão do peso? Eu já estava há muito tempo batendo esse peso sozinha, sem acompanhamento nutricional, e eu achava que aquilo daria certo. Deu certo, deu certo, deu certo, até o momento que não deu mais. Então, uma coisa que mudou na minha cabeça, não só nos últimos meses, vamos colocar assim, e com a faixa preta mais ainda, é que é preciso você se profissionalizar em todos os campos. Não tem como você competir em alto nível com atletas que fazem uma alimentação certa, suplementam, descansam certo, fazem um treino técnico certo, preparação. Se você não está fazendo as mesmas coisas, você tem que, no mínimo, fazer as mesmas coisas para chegar no mesmo alto nível e por um tempo razoavelmente, tipo, bem constante. Então, acho que foi isso que mudou, porque tem muitos atletas ainda de jiu-jitsu que... Porque o jiu-jitsu é assim, né? Tem um campeonato, não tem uma separação, tipo assim, esse atleta é profissional, esse não é. É só você fazer sua carteirinha, se inscrever e lutar. Só que se você pode fazer isso no brasileiro, você pode fazer isso no mundial, se você for faixa colorida. Só que, obviamente, você não vai ter um resultado bom. Então, tem muita gente que ainda se engana nesse sentido. Por alguns momentos eu me enganei também. E não tem como. Você tem que se profissionalizar em todas as áreas, na parte da cabeça, de psicológica, na parte técnica, em todas as partes. Se você pegar um atleta, por exemplo, olímpico, ele tem um planejamento de treino absurdo para um campeonato mundial, para uma seletiva. Tem ciclos de treino, tem todo um estudo por trás, tem médico, tem fisioterapeuta, tem tudo. E é aquilo que eu falei, não adianta nada você ficar dando murro em ponta de faca, tentando descobrir como tem que fazer tudo sozinho, se já existe um profissional que já estudou por muito tempo para cada uma dessas coisas. Então, quanto mais cedo a pessoa se conscientizar disso e começar a fazer um planejamento certo, mais fácil, mais rápido vai se profissionalizar e mais chance vai ter de chegar nesses campeonatos maiores. Eu acho que foi isso que mudou muito na minha cabeça. Ver o jiu-jitsu realmente como uma profissão e como um esporte sério e que deve ser levado dessa forma, entendeu? Tem várias meninas que estão começando jiu-jitsu aí pelo mundo, né? Eu queria que você desse o que a faixa preta Flavinha daria de conselho para a faixa branca Flavinha lá atrás que começou, e esse conselho vai servir para algumas faixas brancas aí. Cara, eu acho que o principal de tudo é ter paciência e se manter constante, porque uma coisa que acontece muito é que no início você tem um crescimento assim, porque você está começando uma coisa. Toda vez que a gente vai aprender uma coisa nova, a gente sempre. Tudo é novo, então você aprende muitas coisas assim no início. Só que chega um momento que o seu crescimento começa a ficar um pouquinho menos, e tem uma hora que você quase não consegue ver mais que você está evoluindo. Demora mais, você meio que dá uma estancada. Então eu acho que o mais importante é você ter paciência, porque você tá aqui, tá aqui, tá aqui, se você se manter constante, vai ter uma hora que você vai dar um salto, e aí você vai ver que todos aqueles pequenos esforços que você estava fazendo, que pareceu que não estavam surtindo efeito, na verdade estavam. Então eu acho que ser paciente, não só na questão técnica, mas na questão de você chegar e só ter você de menina, você tem que ser resiliente, né, como mulher nas artes marciais. Você ser paciente, você saber que vai aparecer outras meninas uma hora ou outra, você se manter ali, até mesmo para que em algum momento outra menina venha e você já esteja ali para acolher ela. Então, nesses dois sentidos, ter paciência na sua evolução e paciência com todas as situações adversas que você vai ter que lidar por ser mulher e estar ali competindo, lutando, treinando, etc. Muito bom. Resiliência e constância, com certeza. Queria te agradecer, né? Dizer que assim, eu fico muito feliz e eu gosto de trabalhar com pessoas que são regadas, assim, né? Que são determinadas. E você queria te fazer, eu acabei esquecendo de fazer uma pergunta e vou fazer essa pergunta e depois você responder. Você faz as considerações finais também. Mas agradecer. Tá bom. Por exemplo,
algumas pessoas não acreditam que o acompanhamento online dá resultado, né? Isso é comum, assim, as pessoas perguntam e tudo. Ia perguntar para você, o que você diria assim, para as pessoas que acreditam que não dá resultado, e se você indicaria a preparação física do Tio Lúcio, do Extraordinário, para alguém? Cara, eu acho que a parte de não dar resultado é totalmente uma falácia. Tipo, além da minha parte física e da parte de resultados em campeonatos, que é só pegar o meu currículo do ano passado e desse ano e comparar, a parte física também. Eu postei antes de eu lutar o Sul-Americano um comparativo da minha última preparação antes do Sul-Americano do ano passado e da minha última preparação antes desse, como é que estava o meu físico, e o nosso acompanhamento sempre foi online, sempre funcionou nos dois sentidos. E sobre se eu recomendaria, eu recomendo direto para todas as meninas, eu falo aqui no treino, toda vez que elas perguntam, elas sempre comentam, cara, você está ficando muito forte, você tá ficando mais definida, etc. Eu sempre recomendo, sempre falo. Quando eu falo, às vezes elas ficam 3 vezes na semana, funciona e tal, mas depois que elas vêm surtindo efeito nos treinos, elas acreditam e etc. Então, recomendaria com certeza. Sempre que eu posso, eu recomendo, inclusive. Obrigado. E considerações finais para te fechar a live, assim, algum recado ou alguma frase que você queira deixar para a galera aí, no geral, Cara, assim, né? A Flavinha. cara, acho que eu só queria agradecer aí por essa temporada que a gente teve muitos altos e baixos, acabou terminando muito bem, pelo menos para mim, não só na questão de resultados, mas hoje em dia eu sou uma outra atleta, tipo, inclusive nesse novo camp que eu comecei. Queria dizer para a galera para se manter treinando, o final do ano é um pouco complicado, para naqueles dias que não estiver se sentindo tão bem, continuar, que às vezes a gente não está se sentindo bem, a gente dá um treino e volta todo aquele ânimo de volta, então se manter treinando, mesmo que você faça por hobby, se isso uma ferramenta assim de mudar a vida das pessoas em vários aspectos. Então só se manter treinando, se manter evoluindo, se manter constante. E eu acho que é isso. Em 2023, vocês ainda vão falar muito de mim, hein? É isso. Rumo mundial. Isso. Obrigado, abraço. Obrigado por ter Obrigado. tirado o tempo para participar. Boa noite, Tchau, Flavinha. tchau. Boa noite. Tchau. Valeu, galera. Vou fechar aqui.